4 razões para o ateísmo. Raciocinando bem, observando tudo que nos cerca, não vemos nenhuma razão para acreditar no Deus que nossos pais herdaram e nos impuseram. Ao contrário, encontramos entre muitas essas 4 razões para não crermos. 1. A natureza nega o Deus perfeito e justo e bom que eles nos pregaram. 2. A dita palavra divina diz coisas fora da realidade. 3. Esse Deus teria previsto eventos futuros, mas eles nunca aconteceram. 4. A crença em Deus fez e continua fazendo muito mal à humanidade. Em primeiro lugar, vemos como a natureza nega o Deus perfeito, justo e bom. Se um Deus bondoso, infinitamente poderoso, governa esse mundo, como podemos justificar os ciclones, os terremotos, a pestilência, a fome? Como podemos justificar o câncer, os micróbios, a difteria, milhares de outras doenças que atacam durante a infância? Como podemos justificar as bestas selvagens que devoram seres humanos e as serpentes cujas mordidas são letais? Como podemos justificar um mundo onde a vida alimenta-se da vida? Será que os bicos, as garras, os dentes e as presas foram inventados e produzidos pela infinita misericórdia? A bondade infinita deu asas às águias para que suas presas fugazes pudessem ser arrebatadas. A bondade infinita criou os animais de rapina com a intenção de que eles devorassem os fracos e os desamparados. A bondade infinita criou as inumeráveis criaturas inúteis que se reproduzem dentro de outros seres e se alimentam de sua carne. A sabedoria infinita produziu intencionalmente os seres microscópicos que se alimentam do nervo óptico. Pense na ideia de cegar um homem para satisfazer o apetite de um micróbio. Pense na vida alimentando-se da própria vida. Pense nas vítimas. Pense num Niágara de sangue derramando-se no precipício da crueldade. Assim observou Robert Greene Ingersoll. Em segundo lugar, temos que esse Deus teria dito coisas fora da realidade, coisas que só o homem primitivo imaginava, mas hoje sabemos que não são reais. Se a palavra divina diz que a terra foi feita antes do sol, isso vemos em Gênesis 1, versículo 9 a 18, ela não pode ser de um ser onisciente, mas de homens primitivos. Como um satélite poderia vir a existir antes da estrela orbitada por ele? Também esse Deus fez a terra sobre águas. Está no Êxodo 28. E Salmos 136, 6 diz que Yahvé estendeu a terra sobre as águas. Agora imagine, sabemos que a terra não está por cima de água. Isso era o pensamento do homem primitivo. E eles pensam que é de um Deus onisciente. E o sol caminha pelos céus de uma a outra extremidade. Assim pensaram aqueles homens antigos e disseram que foi um Deus que disse. As estrelas podem cair do céu. Isso os homens pensavam quando olhavam para o céu, via aquelas bolinhas pequenininhas. E assim escreveram que Jesus falou que próximo à sua vinda, as estrelas iam cair do céu. Como pode uma pessoa de raciocínio lógico imaginar que seja palavra de um ser onisciente, senão de homens do passado que não sabiam como são os astros? Ademais, esse Deus anunciou eventos futuros várias vezes e as previsões falharam todas. Mais uma razão para não acreditarmos que esse Deus exista. Entre as previsões está que a monarquia judaica não teria fim.
Isso está no Salmo número 89, versículo 20 a 37. Os judeus deveriam estabelecer um reino eterno com a queda da Assíria. Foi previsão do profeta Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 15. Isso não deu certo. Eles continuaram sendo dominados. Deveriam fazê-lo na queda de Babilônia. Foi a previsão de Isaías, capítulo 65, versículos 17 a 25. A previsão de Isaías também falhou. Aí veio outro profeta, Daniel, e disse que eles deveriam dominar após Antíoco Epífanes, aquele Antíoco IV, que foi um dos mais cruéis contra o povo judeu. Está nos capítulos 8, 10 e 12 de Daniel. Pelos detalhes informados nos capítulos, vemos que isso nem foi escrito antes desses acontecimentos, foi escrito depois. Eles, claro, não conseguiram dominar nada. Vieram os romanos e tomaram conta de tudo. Aí, os cristãos dizem que Jesus deveria voltar antes da morte de alguns de seus coetâneos. Jesus teria dito, lá em Mateus 16, 27, 28, também mencionado por Marcos, no capítulo 8, 38 e 9, 1, e também Lucas 9, 26 a 27. Ele deveria vir e estabelecer um reino eterno. Tudo falhou. Isso é prova de que a palavra divina não passa de pensamentos e expectativas dos judeus e de cristãos primitivos. E por último, o quarto ponto é que Deus fez e continua fazendo muito mal. Em nome de Yahvé, os judeus, segundo a Bíblia, teriam destruído várias nações. O cristianismo, em nome de Jesus, aquele que dizia ser manso, humilde de coração, perseguiu, prendeu, torturou, matou milhões de pessoas na Idade Média. Bastava alguém descobrir alguma coisa que fosse contra a dita palavra divina para morrer queimado numa fogueira pela igreja. Aí, nesse meio de terror, surgiu o islamismo. O islamismo surgiu fazendo guerra e até hoje vemos o horror que é um país de governo islâmico. E o terrorismo em nome de Alá continua horrorizando o mundo inteiro. Agora imagine, se o curso da natureza, uma guerra biológica onde um sobrevive da morte dos outros, não indica haver nenhum ser bom determinado às coisas. Se a palavra divina formou nada além do que pensavam os homens primitivos, é cheia de equívocos. Se as previsões do futuro falharam totalmente, se a crença em Deus sempre trouxe tanto mal à humanidade e continua fazendo mal, genocídios, perseguições, torturas, assassinatos, terrorismo, não existe razão para acreditar na existência de qualquer Deus.